também. Eles dois fazem aniversário no mesmo dia, só no mesmo ano. Meu Deus. Começaram uma faculdade no mesmo dia, a glória do Senhor. Eles não são parecidos na personalidade, mas tem muitas coisas comuns além de mim. Então, mas é uma alegria, meus filhos são uma alegria do meu coração. O Gustavo está na casa do Senhor, serve comigo junto no louvor. Isso também é uma alegria. Né? Depois de tantos anos no louvor, meu filho entrou. Eu sou muito feliz por isso. O Gabriel ainda não está na presença de Deus, mas é um coração maravilhoso, né? É bem carinhoso, é um menino honesto, brincalhão. Então, orem, porque eu tenho orado e eu sei que o Senhor vai trazer Deus faz aquilo que a gente não consegue fazer, amém? Eu queria que você abrisse a sua... e o filho do coração. Oh, glória! O Lucas, nosso monstrinho dos teclados. Ele é uma bênção. O Lucas tem um coração maravilhoso. É abençoador mesmo. Dedicado. Sempre está pronto para ajudar a gente. Junto com a sua esposa, Jaqueline. A minha filha. O Lucas tem a minha personalidade e a Jaqueline é a filha do Renan. É idêntico. É o Renan de saia. Todinho. Tudo. Defeitos, qualidade, tudo igualzinho. Eu falei, não podia vir melhor, né? Eles abençoam a nossa casa, abençoam a nossa família. Tem sido muito bom passar os dias com eles, os finais de semana. Deus é bom. E Deus, Ele coloca pessoas no nosso caminho, nos conecta com pessoas que vão abençoar não só as nossas vidas, mas outras gerações. Eu falo para eles, eu já estou esperando o dia que vocês vão embora, que vocês não vão aparecer mais. Mas o importante é que vocês façam aquilo que eu estou fazendo com vocês. Abram a casa de vocês e abençoem pessoas. Então já pensa assim, eu quero uma sala grande, que é para um sofá de 3 metros, que é para sentar todo mundo. Amém? Eu só não pensei na cozinha, porque eu não gosto de cozinhar, né? Então a gente colocou a mesa gigante na laje. Mas a cozinha é pequena. Mas todo mundo, vai ficar todo mundo lá, né, Jaque? Eu não gosto de cozinhar, mas a Jaque gosta. Então Deus conecta tudo. Mas eu não sou folgada não, né, Jaque? Amém. Se fala que sim também, eu te pego lá fora. Amém, irmãos? Amém. Essa é a minha apresentação, esse é meu povo. Né? Tem mais, mas estão na faculdade, estão estudando, não deu para vir todo mundo junto comigo. Eles foram os únicos que conseguiram. A Jaque saiu do serviço, eu quero honrar a vida dela. Ela saiu direto do serviço, não comeu, não tomou banho, só veio, né, Jaque? Catou Uber e veio. Eu falei, nossa, que coragem, porque ela mora em São Bernardo. É longe. É São Bernardo do Demarque, que é mais longe ainda. E eu estou muito feliz com eles aqui, muito feliz de estar aqui. Mas vamos à palavra de Deus, amém? Amém. Eu queria ler Gênesis 25, 19. Eu sei que não é esse o tema, mas eu queria ler com vocês. Cada introdução. Só o versículo 19 que diz assim: esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Gênesis 25, 19. Amém. Eu estou lendo pela versão NVI, tá bom? Que eu vi no começo, que é outra versão. Caso atrapalhe vocês, é a versão NVI. O que eu gosto, o que eu amo na Bíblia, gente, eu amo mesmo na Bíblia, é que Deus não esconde nada. Se você for ler todas as histórias, essa como a gente vai ler hoje, Ele não escondeu nada. Ele não escondeu as histórias de vida, da família, dos grandes homens. Isso é tão humano, sabe? E é tão divino ao mesmo tempo. Só podia vir do Senhor. E mostra compaixão, mostra bondade, mostra misericórdia. Ele não poupou de falar sobre as crises das pessoas, as crises familiares, sabe? Ele não poupou de contar sobre as falhas, sobre as alegrias, sabe? Sobre a dor da morte, o reencontro, o nascimento, as enfermidades, as partidas, as preferências determinadas de cada pessoa da família, os erros, os acertos. Mas Ele revelou com as histórias das famílias que mesmo nas nossas dores, nas nossas percas, nos fracassos, nos acertos, nos levam a um propósito. Amém? Tudo acontece
acontece conosco para revelar mesmo essa bondade, essa misericórdia, essa fidelidade do Senhor. Então, Deus revela esse amor e não é um amor de palavras. Porque falar te amo, assim, falar, todo mundo fala. O meu marido ele tem uma mania de dizer que falar, até papagaio fala, você ensina ele e ele vai falar. Quer dizer que ele entende? Não, ele só repete. Então, palavras são palavras. Mas o amor de Deus não é palavra, foi atitude na cruz, foi atitude até hoje, cuidando de mim, cuidando de você. Em toda a nossa história, a gente pode ver que a bondade do Senhor. Quando eu quis falar da faculdade dos meninos, que é o meu testemunho mais novo, eu vejo a bondade do Senhor. O meu filho mais velho ganhou bolsa, ele ganhou metade da bolsa. Então, assim, e eles estão estudando, eles estão numa euforia, que todo dia eles vêm e me mostram o caderno. Nunca fez isso na escola, nunca na vida. O Gabriel fala, nossa, eu estudei tanto. E eu falo, gente, uma folha, uma pregação que eu escuto, eu faço 2 páginas. Ele está fazendo uma folha, mas tudo bem, filho. A linguagem de amor dele é palavra de afirmação. Eu falei, nossa, que lindo, que letra linda, tudo lindo. E eles estão muito empolgados. E eu estou muito feliz com isso. E onde eu me encontro nesse lugar? No lugar da bondade de Deus. Então, daqui a um tempo eu vou olhar para trás. E você também pode olhar para as suas histórias e ver a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Então, e ver também que há sofrimentos, há percas, há tribulações. E aí você lembra daquele versículo que diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Que está lá em 2 Coríntios 4:17. Então tudo que a gente passa está nos levando para um lugar. Amém? Amém. Deus não está brincando com a gente no céu. Às vezes a gente acha, que ele está lá com aquela barba branca, sentado no alto e sublime trono, brincando. Não, ele não está brincando. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo na nossa vida. Amém? E a gente precisa confiar nisso, a gente precisa acreditar nisso. E às vezes a gente já percebeu que a gente tem mania de ser, assim, ter orgulho de contar quando a gente não era da igreja? Então a gente fala, né? Quase canta aquela musiquinha, eu era um bêbado que vivia drogado, hoje fui curado, encontrei Jesus. A gente muitas vezes faz isso. E aí a gente aceita Jesus e aí a gente fala, nossa, naquele tempo. Quando chega na presença de Deus, a gente fala assim, olha, Deus está fazendo uma obra, mas a gente tem mania de contar o que foi bom, como começou e como terminou. Mas a gente não conta o processo. Uma vez eu estava num congresso e ele desenhou numa lousa, naqueles papel, esqueci o nome, flip chart. E ele escreveu, ele colocou um bonequinho, vem aqui, Maurício, amado, tá aí descansando esse trono, na graça. Ele colocou, o Maurício é você, eu sou, Maurício, que vivia drogado, não é brincadeira. Tá lá o Maurício, aí, encontrou Jesus, Jesus fez a promessa. Eu, vou pedir que eu sou Maurício, já na promessa, grandona, voz de trovão, canela de fogo, garganta de vulcão. Só que aí a gente chega para contar o testemunho, o que a gente faz? Nossa, eu era assim, pequeno, eu era pobre, cego. Hoje Deus me fez uma pessoa grande na presença de Deus. Ele me usa pela misericórdia. Não é pecado falar que Deus te usa não, viu, gente? Deus te usa, Ele vai usar alguém e Ele vai usar você. Glória a Deus. Nossa, Deus falou que ia me dar e Ele me deu. Eu não tinha família, eu era sozinho. Hoje eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho uma família. Essa é a promessa de Deus. Mas houve aqui, gente, um processo. Amém? Aqui a promessa, lá o propósito. Aqui Deus faz a promessa, lá o propósito e a promessa sendo realizada. Só que a gente tem uma mania de contar só assim. Nossa, eu não tinha nada e hoje eu tenho tudo. E o processo é a vontade de Deus na nossa vida. Sabe?
Sabe, poder dizer assim, olha, teve dias que eu queria desistir. Teve dias, né, que eu não tinha vontade de ir para a igreja. Tinha dias que eu não tinha vontade de ler a Bíblia, mas mesmo assim eu li. Sabe, teve dias que eu fui traída, que eu fui jogada de lado, que eu tive esse sentimento, que aconteceram coisas, morreu alguém, morreu um filho, morreu um marido, morreu uma tia, aconteceu. Sabe, gente, e esses dias eu estava assistindo, a gente estava vindo no caminho, eu estava falando isso com o Lucas, eu falei, a gente tem mania de não contar os problemas. Parece que a vida é, tipo, a gente é super-herói, tá aqui em cima é super-herói. Sabe? E aí a gente fala assim, teve lágrimas, mas não conta as lágrimas. Sabe? Tem vezes que não vai dar para falar no púlpito, não vai dar para falar no altar, mas Deus coloca pessoas no seu caminho para você sentar à mesa, se conectar e falar, teve dia que esses dias eu confessei um pecado em púlpito. Eu estava preparando a palavra que eu ia pregar na minha igreja. E eu percebi o quanto as pessoas ficam assustadas com a nossa fragilidade. Eu sou fraca, eu sou humana como você. Eu choro, eu tenho vontade de xingar, eu tenho vontade de brigar. E eu estava falando, né, estava lá preparando a palavra, eu me senti na espiritual, né? Eu falei, gente, na verdade eu estava super confusa, porque eu falava, Senhor, me dá essa palavra. E a palavra não vinha, e a palavra não vinha, e a palavra não vinha. Já começando, sabe, querendo dar um desespero, porque eu gosto de ser assim. Mas é o meu jeito, de fazer tudo antes, eu ensaio o que eu vou falar, eu vejo quanto tempo eu vou pregar, eu vejo se eu estou falando besteira, se eu não estou falando besteira. Eu sou assim. E aí o Renan entrou no closet, que tem a parte do escritório, pequenininho, e aí ele abriu a porta assim. Você ainda não fez o orçamento que eu te pedi. Você não fez comida. Você não fez... Gente, eu só olhei pra ele assim, eu falei, enviado? Da onde tu vieste? E eu falei, e ele começou a me cobrar, e aquilo foi subindo uma ira. Quando eu vi, eu peguei a primeira coisa que estava na minha frente, eu cheguei, sai daqui! E todo mundo se assustou. Talvez você esteja assustada também. E todo mundo se assustou assim, nossa, a pastora faz isso? Não acertou, porque eu também não estou aqui para acertar, né, irmãos? Porque senão não estaria viva aqui para contar essa história. E aí ele saiu e falou, oxe, ele todo em paz. Oxe, isso porque está lendo a Bíblia. Chato. Mas existem dias que isso vai acontecer. E isso nos torna o quê? Humanos. Carentes da glória de Deus que somos. Carentes daquilo que Deus tem para nós. Transformação. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente chega nessa história, que a gente vai falar agora, de Jacó, eu sempre me identifiquei muito. Porque ele era uma pessoa de caráter duvidoso e Deus transformou. Deixa eu ver onde eu estava aqui, que eu me perdi. Em Gênesis 32, 22, eu quero ler o texto, eu sei que o Maurício. Você é pastor, Maurício? Você é evangelista ainda? O que você é? Vai que eu chamo errado. Evangelista pastor, né? Amém? Vamos lá? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de haver-os feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou a articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome.
Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso até hoje, no dia de hoje, os israelitas não comem um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Qual é o contexto de Jacó? Né? Eu comecei falando de histórias. Qual é a história de Jacó? E eu fui vendo, né, até esse dia, até essa travessia. Ele era irmão gêmeo, ele era neto de um homem de fé, Abraão. Ele era filho de uma mulher estéril. O irmão dele era caçador, ele tinha a preferência do seu pai. Jacó, porém, cuidava de rebanho e tinha a preferência de sua mãe. Enganou o pai, fingindo ser seu irmão, para ter a bênção do seu irmão. Fugiu ameaçado de morte. Durante essa fuga, ele teve a primeira experiência com Deus. Encontrou Raquel, se apaixonou. Uma história mesmo, é muito legal, né? Se apaixonou, fez um trato com seu sogro Labão, foi enganado. Ele trabalhou 14 anos pela sua esposa. Deus abençoou através de uma estratégia, ele ficou rico. Ele sentiu o clima tenso depois de ter toda aquela riqueza. E ele foge debaixo de uma palavra de Deus. Deus falou: pode ir. Então o seu sogro persegue. E no final eles fazem um acordo, eles conversam. E eles entram num acordo de paz. E então chegou a noite do dia, né? A noite da luta com Deus, né? Quando eles atravessam o Val de Jaboque. Se você não sabe essa história toda, tudo que eu te contei, leia. Leia a Bíblia, aprenda a amar a palavra de Deus, né? Só abrindo um parênteses. Eu ouvi isso esses dias e eu falei: realmente. Eles falaram assim: cara, se você não gosta de ler, porque a gente tem mania de falar que não gosta de ler, né? Não gosta de ler. Não gosto de ler. Se você não gosta de ler, você precisa trocar de religião. Porque toda a nossa fé, tudo que a gente acredita, é baseada no está escrito. Então, se está escrito, você precisa ler. Se você não gosta de ler, você vai ter que arrumar um jeito e falar: Senhor, coloca amor, coloca paixão em mim para me ler. Porque senão você vai ter que mudar de religião. Porque você vai viver do que eu prego, do que os pastores pregam. Se pregar errado, você vai para o inferno porque pregou errado, você não leu. Então, voltando, né, à pregação. Ele chega a esse dia de tomar uma decisão. E nós precisamos entender que Deus é um Deus de detalhes. Ele vai usar cada estação da nossa vida. Cada coisa que aconteceu com Jacó revelou Deus de alguma forma para ele. E preparou ele para o propósito dele. O versículo 22 diz assim: meu Deus, o celular faz comigo. Por isso que eu gosto de escrever, gente. A gente quer ser moderna, né? Aqui. Ele se levantou, no versículo 22, ele diz: levantou-se com toda a sua família para ir ao encontro daquilo que Deus tinha ordenado. Em Gênesis 31:3, Deus fala: e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Então ele tinha uma palavra. Ele catou toda a família dele e foi. E diante de tudo que a gente vive e está vivendo, qual é a sua postura diante da vida? Sabe? Existe, o evangelista Maurício falou isso, o privilégio de viver, você está vivo. A palavra de Deus diz que aqueles que descem a sepultura não podem mais louvar, mas você pode. Nós podemos, nós estamos vivos. Sabe? E existe esse privilégio de adorá-lo, de celebrá-lo, de imitá-lo, de conhecê-lo, de revelá-lo pelo modo de viver e de se relacionar. E muitos de nós vivemos como se viver fosse uma grande viagem de sofrimento. E por mais que as coisas estejam bem, a qualquer momento você fala assim: vai dar errado. Eu já estou esperando o pior. Por que vai dar errado? Sempre deu, por que não vai dar agora? Tá bom demais. Já viu aquelas pessoas, tá bom demais, o santo desconfia? Só que nós cristãos não precisamos viver assim. Nós precisamos nos levantar, né?
E eu só queria abrir um parênteses, outro parênteses, aqui. Você ser uma pessoa pessimista é uma coisa, Deus pode transformar. Amém? Você não precisa de ajuda, você precisa buscar a Deus, você precisa trocar seu pensamento, você precisa pensar em tudo que é nobre, em tudo que é bom, em tudo que é louvável. Trocar o pensamento, metanoia. Amém? Amém. Agora, se você vive numa tristeza sem fim, que nada consegue te alegrar, aí eu te aconselho a procurar um psicólogo. Porque pode estar acontecendo alguma coisa com você, nos seus hormônios, na sua mente. Então, existe a graça comum sobre a vida dos médicos. E a gente pode procurar, viu, irmãos? Não é pecado. Se você está muito triste, que nada passa, você vive de picos. Um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste, um dia eu estou feliz. Não é normal, isso não é normal. Então procure ajuda. Amém? Então vamos lá. E Jacó, ele se levantou com toda a família dele para fazer essa travessia. Sabe, travessia sempre vai falar de um novo tempo, de algo novo sobre nós. E ele pegou toda a família dele. Um homem de governo, uma mulher de governo, talvez você seja casada, seu marido ainda não é cristão, mas você é uma mulher de governo do Senhor, então você se levanta com toda a sua família. Eu lembro, quando eu era pequena, a minha avó, ela era a mulher de governo na casa. Não que meu avô não era cristão, mas eles tinham algumas divergências, né, de denominação. Então, a briga lá em casa, eu fui criada pela minha avó, não era assim: nossa, você não lavou a louça, amor, me ajuda. Não, era: a palavra de Deus está escrito, você vai para o inferno, porque você faz isso. Era um debate bíblico, que eu acho que também por isso que eu amava a palavra. Eu falei assim, né, que essa discussão eu também tenho que saber o que está acontecendo, o contexto de tudo. Mas a minha avó, ela sempre se levantou, alguma coisa estava ruim na família, ela não dizia assim: ai, tá errado só. Ela falava: tá errado, vamos orar. Tá errado, vamos fazer uma campanha. E numa dessas campanhas, e eu achei muito engraçado, porque ela colocava o nome dessa travessia de Val do Jaboque. Ela catava toda a família e falava: vamos atravessar o Val do Jaboque. E a nós? Eu joguei no Google, porque agora a gente tem essa modernidade. Eu era muito pequena, então não tinha noção. Era 31 minutos andando da minha casa até essa igreja, que era na Avenida Taboão. E é longe. E a gente era tipo escadinha, né? Escadinha. Então, tipo, eram mais ou menos entre 6 a 8 crianças. Então, e 3 adultos. E tinha minha tia, meu tio e ela. E ela falava: vamos, todo mundo se arrumava e ia. Eu só lembro da caixa de sopa que a gente ganhava no final, que eles estavam distribuindo. Beleza, né? Mas aí também ela falava assim: ó, todo mundo vai, mas todo mundo vai com pedido. Todo mundo vai fazer o pedido de oração. Ela exercitava a fé na gente, ela se levantava. E eu lembro que naquela época, 15 mil reais era muito dinheiro. E era o que a gente devia, a gente não, né? Falando gente que era família, mas era o que meu tio e ela deviam. Meu tio foi entrar num negócio e não deu certo. E ele pediu um empréstimo pelo nome da minha avó. E comprou uma Kombi, era uma distribuidora e acabou não dando certo. E a Kombi ficou lá, ficou velha, lá na porta de casa, a gente não conseguia vender e a dívida. E eu lembro da minha avó falando: nossa, os credores, né, quem cobra é grosso, eles são muito grossos, não é igual hoje, né? Que se for, você já é gravado, você já pode processar, naquela época não. E ela falava: eles são muito grossos, é um afronte. Ela falou assim: faz 2 semanas que eu nem atendo mais o telefone. E a gente já sabia, minha avó mandava mentir, não, ela falava assim: diz que eu não posso atender, eu não posso atender. E a gente já sabia, atendia o telefone, ela não pode atender. Então, assim, era uma vivência, a dívida era uma vivência da casa inteira. E ela falou: vai todo mundo fazer a campanha junto comigo. E também não tinha com quem deixar todo mundo. Então, ia tudo mais. Tinha dia que ia mais, tinha dia que ia menos. Mas era entre 6 crianças. E era 31 minutos para ir, 31 minutos para voltar. Porque aí a gente vai animado, né? Mas para voltar, 10 horas da noite, tudo criança. E eu lembro que e ela falava assim: são 7 semanas. Na última semana vai ter vitória para contar. E nós ia na fé dela, né?
E chegou na semana, eu lembro que era 15 mil reais. E aí caiu, né? Caiu para 2 mil. Meu tio tinha esse dinheiro, se virou. E assim, só para dizer, minha família odiava dever os outros. Né? Porque tem gente que gosta de dever, né? Tipo, deve, não, dorme em paz, não sei, gente. Não sei como consegue. Dorme em paz, deita em paz, levanta em paz, vive em paz, devendo os outros. Meu tio, eu lembro de profecias, assim, né? Minha avó contando, que minha avó conta a todas as gerações. Ele contando que ele recebeu uma profecia que Deus enxergava a marca do colchão dele, de tanta lágrima. Porque ele falava, eu sempre trabalhei, né? Nunca devi ninguém, nunca precisei receber ligação, carta e ficar com medo de vir pegar, né? Dessas coisas. Para ele era algo realmente que doía ele. E aí ele pagou 2 mil reais, ele correu atrás desse dinheiro, conseguiu, pagamos, era impossível na época para nós, e Deus fez esse milagre. Por quê? E por que eu lembrei desse testemunho? Porque quando eu li isso, eu lembrei da minha avó. Ele passou com toda a família dele. Ele reuniu todo mundo, ele reuniu tudo que ele tinha, e ele atravessou. Sabe? E no versículo 23, Jacó se levantou, ele atravessou a família e depois ele atravessou tudo que ele possuía. Ele era um homem de posses. O que me ensina e o que ensina você hoje é: pessoas sempre vêm à frente de coisas. Amém? Amém. Família sempre vem à frente do que você possui. Seja dinheiro, seja título, seja cargo. Sua família vem em primeiro lugar. Você precisa se levantar pela sua família. Às vezes a gente ama todo mundo de fora, mas não ama os de dentro. E a gente precisa se levantar por esses. Amém? Amém. No versículo 24 diz que Jacó ficou sozinho. Ele passou com a família, mas ele ficou um tempo sozinho. Toda transformação é individual. É necessário nós conversarmos em família. Porque o nosso Deus, ele é plural. Tudo que ele vai fazer na terra, ele vai fazer por meio de um corpo, com muitos membros, né? Então, tipo assim, você precisa de pessoas, Deus precisa de pessoas para fazer a obra dele. Não é ele que vai descer na terra, ele já desceu, já morreu na cruz, tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Agora a bola está com quem? Com a gente. É a gente que tem que manifestar a vontade dele nessa terra. Amém? A Bíblia diz não, eu ouvi isso uma vez, que a menor visão de Deus é uma cidade. Então as cartas não é para uma igreja, é para uma cidade. É para as igrejas daquela cidade. Então tudo que Deus faz é no plural. Façamos o homem. Foi no plural. Então assim, é no coletivo que Deus abençoa, é no coletivo que... Só que existem mudanças e transformações que vai acontecer no individual. Amém? Amém. E passar por uma nova etapa, subir o nível é sozinho. Entrar no secreto é sozinho. Levantar altares no secreto e não só em público, não só no aparente. Às vezes a gente vê pessoas aqui em cima, né? Todo mundo que falou aqui, e a gente não sabe as guerras. Todo mundo tem uma. Está todo mundo travando uma. Então a gente precisa ter esse entendimento. Que você precisa ter o seu secreto. Você precisa levantar o teu altar no secreto. Ele ficou sozinho e aí veio um anjo e começou a lutar com ele. Um anjo não, um homem, né? Aqui está homem. Tem algumas traduções hoje que não pesquisei. Homens e anjos. Obrigada. E eu fui pesquisar a palavra lutar. Porque eu sou curiosa. E o original no dicionário de Strong está dizendo assim, que a palavra usada é abaque. Eu não sei se é essa tradução, se é essa pronúncia, mas está lá, abaque, que significa elevar-se e lutar. Eu achei engraçado, porque eu falei, lutar vai ser assim, guerrear, né? Vamos à guerra, vamos subir, não, tá? Elevar-se. Existem lugares e etapas na vida da gente que a gente vai ser necessário para viver isso. Elevar o nível, para que você possa lutar com as armas certas, para que você possa prevalecer.
Deus tem algo novo para nós hoje. Mas é necessário a gente elevar o nível das coisas, elevar o nível da nossa busca, da nossa entrega, daquilo que nós fazemos para o Senhor. Quando o homem viu, versículo 25, 26, quando o homem viu que não poderia dominá-lo, ele tocou a articulação da coxa, e de forma que deslocou a coxa de Jacó, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E então o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu, ele respondeu: Jacó. Qual é o teu nome? Como você se vê? Como os teus pais te veem? Porque quem dá o seu nome? É o pai. Amém? A não ser às vezes a avó intromete também, a gente deixa. Mas quem dá o seu nome? O nome fala sobre a sua identidade, sobre quem você é. Eu vou te chamar Fernando, mas o nome dele não é Fernanda? Não, é Fernando, então ele vai me atender. Amém? Amém. Jacó, o significado do nome de Jacó é aquele que segura o calcanhar, suplantador, que suplanta, exceder, pisar, espezinhar, calcar com os pés. Aquele que engana, aquele que sempre dá um jeito, que sempre quer sair bem na história, aquele que sempre sai ganhando, independente das pessoas. Você já conheceu alguém assim? Sabe? Será que você já se viu assim? Eu sempre sou, E se eu não vou sair bem da história, então eu dou uma mentirinha. Eu conto uma mentira, porque eu não posso sair mal. Quando o homem pergunta qual é o seu nome, ele está dizendo: olha para você. Quem é você? Você quer ser abençoado por quê? Porque o meu nome é Jacó. O meu nome é alguém que engana. Minha vida é exceder, é espezinhar, é levar vantagem em cima dos outros. Se você for ler a história de Jacó, você vai ver isso. Até quando Deus está abençoando ele quer tirar uma vantaginha. E no 28 diz: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Tem uma versão que é a Almeida Strong que diz: como um príncipe você lutou, como um príncipe você se posicionou e prevaleceu. Sabe, às vezes vai existir momentos na nossa vida, e eu acredito que Deus te trouxe aqui para isso, que você vai precisar se posicionar. Você vai precisar entender aquilo que Deus tem para você e vai ter que se posicionar com relação a isso. E eu não estou falando de política, irmãos. Eu estou falando de vida, história de vida. Eu enganava, não engano mais. Eu levava vantagem, não levo mais. Eu falava mal dos outros, não falo mais. Coisas simples. Às vezes a gente quer transformar o grande e os mínimos detalhes a gente vai perdendo. A gente vai alimentando o nosso eu ali, mas falar esse comentáriozinho não tem problema. Israel quer dizer Deus que prevalece, homem que luta com Deus, homem que vê a Deus. Uma vez eu preguei sobre isso, meu irmão falou, eu falei assim: quem luta com Deus ganha? Algo que você já viu? E aí ele falou assim: Jacó veio todo petulante, irmão. Aquele dia eu falei assim: Juliana, se converte agora, que seu orgulho tem que cair, mulher. E ele falou: mas Jacó? Eu falei: não, vamos lá, vamos ler a Bíblia, né? Vamos entender o português. E aí Deus falou também comigo. Ele falou: o homem que luta com Deus versus o homem que luta contra Deus. Isaías 43, 13 diz: desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Ou seja, qualquer coisa que você for fazer contra Deus, você vai perder. Se a vontade de Deus está falando, vai para a direita, você quer ir para a esquerda, você vai quebrar a cara.
Agora, quem eleva a sua vida, quem se posiciona para lutar as causas de Deus e com Deus, esse já é um vencedor. Escolha estar e lutar pelas coisas que Deus está lutando. Acreditar naquilo que Deus está acreditando. Se mover debaixo daquilo que Deus está falando. Às vezes está tudo indo contra e você quer ir contra também. Jacó, eu achei muito interessante quando Jacó se posiciona e fala: como um príncipe você lutou. Como alguém que entende uma realeza, você se posicionou. Você se elevou para lutar. Você saiu desse lugar raso para ir para um outro lugar. Às vezes a gente olha e fala assim: nossa, nossa vida é uma mesmice. Mas você não se posiciona para viver algo novo. O novo sempre está pronto. Eis que faço nova todas as coisas. Está aí o novo. Você que não está percebendo. Você que não está se posicionando. Para atravessar, para viver esse novo tempo, querido, é preciso um posicionamento. É preciso uma mudança. Que não é pelas suas forças humanas, mas você precisa se colocar diante de Deus. Deus, eu estou aqui. E chamou aquele lugar de Peniel, porque eu tive uma visão, eu vi Deus face a face, e eu sobrevivi. Minha vida foi poupada com um propósito para um novo tempo. Jacó, ele sai abençoado daquele encontro. Ele luta, ele prevalece e fala: nossa. Só que ele sai mancando. E às vezes a gente acha que estar diante de Deus, você não vai perder nada. Você não vai ser marcado. A Bíblia diz que ele foi marcado para o resto da vida. Ele não mancou, aliás, manquei, aí pus um gelo e está tudo certo. Não, para o resto da vida dele, ele foi mancando. E já Israel mancando correu mais rápido do que Jacó. Ele foi o patriarca, ele foi um dos patriarcas. Ele abençoou todos os seus filhos. Ele se tornou uma nação que você sabe que existe até hoje. O nome Israel está lá, a nação de Israel. Ele correu mais, querido. Às vezes a gente quer não ser marcado. Eu vim de uma linhagem bem triunfalista. Crente não pode sofrer. Crente se sofre é porque aí Deus está fazendo eu sofrer para eu buscar Ele. Aí eu busco Ele e minha vida se torna uma maravilha. E sabe aquelas pessoas que falam: não, eu não admito. Deus, eu não aceito. Quem somos nós, querido? E a gente precisa entender, nossa vida com o Senhor, Ele vai te marcar. Talvez, não que Ele queira: ai, eu fui traída, eu fui traído, ai, Deus quis isso. Não, aconteceu. Mas Ele vai usar isso para te levar no lugar que Ele quer. Ele não desperdiça nada. Amém? Quantos creem nisso? Ele não vai desperdiçar nada, querido, nada na sua história. Ele não desperdiçou nada na história de Jacó. Nada. Nem os erros, nem nada. Ele usou tudo para levar ele ao propósito. Quando você pega uma pessoa, né? Eu coloquei o Maurício ali e eu aqui. Nada que aconteceu nesse vão, nada ele vai desperdiçar. Eu fui mãe com 16 anos. Não foi acidente. Eu queria uma família, porque eu não tinha. Mesmo a minha família sendo cristã. Eu não tinha amor, eu não tinha mãe, eu não tinha nada. Eu achava que com 16, com 15 anos, na verdade com 14, eu já achava que eu podia ser uma mãe. Ter uma família, ter amor. Não tinha condições. Mas Deus não desperdiçou isso. Deus não falou: vou jogar fora porque, né, eu tinha um plano, ela fez a escolha errada, deu ruim, agora não posso usar mais. Não, Ele não joga a gente fora. Ele cata os cacos, transformou os cacos. Me deu um filho com saúde, um filho abençoado. Me deu um casamento, conheci meu marido um ano e pouco depois. Casei não.
pensava isso. Mas Deus não desperdiçou isso. Ele catou o caco de novo, juntou o caco de novo, me ungiu com 23 anos a pastora. Deu uma quebrada no meu marido. A gente não queria, não é que não queria, não esperava. Eu aceitei a honra, mas, sabe, com medo. Eu passei quase 10 anos falando, não, eu não sou isso. E por ser mãe muito cedo, você não tem paciência, você não faz as coisas direito, você não tem a responsabilidade. Quando você é adulto, tem. E eu falava, eu sou uma péssima mãe. E eu vim contando essa história até pouco tempo. Quando a Jaque, o Lucas, Elias, Léo, Amanda, sabe, agora o Samuel, a minha irmã, e eles falam, nossa, você é mãe mesmo, né? Que mania de mãe que você tem. Mas cuida assim. Esses dias eu estava cuidando das roupas do Gustavo, tal, ali, aí o menino estava em casa e falou, vou pôr a roupa dele aqui. Aí ele, nossa, você incorporou mesmo, né, esse papel. Eu falei, que papel? De mãe. Eu achava que eu era uma péssima mãe. Eu falei, eu não tive mãe. Tive mãe, eu tinha mãe, gente, não morreu não. Só não quis cuidar mesmo. Deus também não desperdiçou isso. Deus, ele não desperdiça, querido. E aquilo que você não sabe, aquilo que você não teve, não dá pra ficar chorando o resto da vida. Ai, não tive, não tenho, não posso, nunca vou ter um filho, nunca vou... Não dá, gente. Deus pode te levantar, Deus pode fazer, Deus vai fazer. Ele não desperdiça. E às vezes a gente desperdiça a vida. Em vez de ir para o centro da vontade de Deus, a gente fica só se lamentando. Só a vida, ó céus, ó azar, não vai dar. Deus não pode fazer brotar de mim alguma coisa. Eu não vou produzir nada. Você não pode mesmo. A Bíblia diz isso. Sem o Senhor nós não podemos produzir nada. Sem estar ligado na videira, nada podereis fazer. Mas conectado com Ele, apegado com Ele. Eu lembro com 16 anos, eu fiquei com meu filho sozinha, cuidando numa outra cidade, com uma família que eu não tinha muito contato, que eram meus tios, grata a eles eternamente. Eles cuidaram de mim, cuidaram do meu filho, comprava danoninho para mim, para o meu filho, para a filha dele e para minha outra prima. Deus não desperdiçou isso. Sabe, é das nossas rachaduras que Ele também faz vazar azeite, vai fazer vazar unção, vai curar pessoas. Você não pode achar que a sua vida não é nada, você precisa ter esse encontro com Deus hoje. De verdade, por inteiro. Sem achar que o sobrenatural vai acontecer, algo louco vai acontecer. Às vezes é coisa simples. Né? Talvez você pensou que eu ia ter uma voz de trovão falando, não tenho. Mas é coisa simples, sabe? São coisas simples. É na simplicidade também Deus age. Ele age no sobrenatural, no trovão, no tudo, mas na voz mansa também. Sabe? Ele te traz para perto, Ele te atrai para perto, Ele te toca. Você só precisa dizer, eu me rendo, Senhor. Aleluia. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo totalmente. Toque em mim. Se eu tiver que viver mancando o resto da minha vida, marcado com isso, você vai viver. E você vai viver bem. A gente tem um casal de amigos que perdeu o bebê de 2 anos. E tem sido muito difícil. Foi muito difícil. Já tem quase 1 ano. E eu orei tanto para aquele menino levantar daquele caixão, gente. Eu fiz tudo que me ensinaram. Eu lembro de receber a notícia, olha, ele caiu na piscina. Eu estava no Uber, voltando para casa do trabalho, e minha irmã falou, olha, porque ele caiu e ela acha que ele já está morto, ele está mole.
falei, nós vamos orar. Sempre faça isso. Eu tenho essa mania, às vezes eu estou muito mal, assim, né, triste, abatida com alguma coisa, acontece. E aí eu pego meu filho e eu falo, você vai orar por mim. Porque eu estou assim, assim, assado. E eu tenho esse costume de pegar ele e orar. E nós oramos. Eles estavam em outra cidade, a gente foi até essa outra cidade. 2 horas de viagem. Quase 2. Chegando lá, era difícil. Sabe, ambiente pesado? Estava assim. E a gente chorava, e a gente ria, e a gente... Sabe quando não tem o que fazer? Quando ela se levantou, a mãe se levantou e falou, vamos orar. Porque Deus pode fazer. E já estava com uma... né, o neném já estava morto mesmo. E a gente orou. E o neném continuou morto. Minha última esperança era o velório. Lotado, 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 assim, não dava para entrar, não conseguia falar. Tinha que passar assim, parecia coisa de artista. Não tinha, e era grande o lugar, não era pequeno, mas não tinha como, estava muito lotado. E eu falei, olha Deus, que oportunidade. Que oportunidade, se esse menino levanta, Jesus, nós converte toda São Caetano. E eu lembro de passar, não dava nem para ficar, você só tinha que passar. Eu falei, Senhor, levanta esse menino, Thalita Cume, levanta esse menino. Toda a palavra que tinha, eu saía falando, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu passei pelo menino, e o menino não levantou. Fomos, enterramos ele, e aí depois, cuidando da família. Eu queria muito que vocês lembrassem deles. Orasse por eles. Eles têm uma menina e ela todo dia, agora ela começou com crises de que ela podia ter feito alguma coisa. A cura está vindo. A cura está acontecendo, mas existem esses processos. Então, eu só estou dizendo isso e eu queria muito falar, porque às vezes a gente tem mania de contar só coisas boas. Mas coisas ruins acontecem também. Mas é para isso que a graça de Deus diz. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão se decepcionar com pessoas. No mundo vocês vão ser traídos. No mundo vocês vão ser perseguidos. Mas tem de bom ano. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Eleve-se, querido. Eleve a tua fé. Eleve o teu amor por Deus. Eleve a tua busca. Vai ler a Bíblia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não seja enganado por heresia. Não seja enganado pelas pessoas. Tudo que o seu pastor pregar, vai lá na sua casa no final e confere se está escrito mesmo na Bíblia. Eu recebi um vídeo esses dias de um cara falando, olha, a Bíblia não é tudo que está escrito na Bíblia. A Bíblia é pelos olhos de Jesus. Querendo fazer com que a gente perca a fé. E é por isso que nós temos que orar mesmo pelas crianças. Porque você está firmado. Você sabe, eles não.